E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Bia Moura. Pra quem não me conhece, estou começando esse canalzinho no YouTube aqui nesse momento, justamente pra poder divulgar um pouquinho mais o meu trabalho com as cartas, mas também pra registrar alguns movimentos de viagem. Eu tô viajando agora, alguns pensamentos que vêm nessas viagens, então é um lugar salvo, né? Um lugar seguro para que a gente consiga refletir sobre algumas coisas e também que as mensagens da cigana possam chegar para vocês. Senti de fazer essas leituras mais longas, então estou me aventurando nesse processo. Caso vocês tenham sugestões, estou super aberta. E a ideia é que seja uma leitura para o mês de novembro, então vamos ver as energias do mês de novembro para vocês. Caso você não se identifique, talvez tenha alguma mensagem para você no seu ascendente ou na sua lua, ou em algum outro signo foge do seu mapa, então você pode verificar lá, ok? E para quem tem interesse também, agora eu vou começar a vender no mês de novembro um mapa guia como uma previsão geral para o ano de 2026, né? Então, caso você queira uma leitura que a gente fale de todas as áreas da sua vida para esse próximo ano, com dicas, orientações, é só me chamar que eu estou super à disposição, tá bom? Então, vamos lá começar a leitura para Touro. O que a gente tem para Touro hoje? Vamos lá. Baralho, o que a gente pode falar para os taurinos? Taurinos. Carta do caixão. Não sei se eu falei, mas estamos começando com o baralho cigano. Oh, meu Deus. Duas aqui. Carta do cachorro. Apareceu aqui também. E a carta da cegonha. Bonito. E eu quero mais uma para completar essa linha, mês de novembro. O chicote. Chicote é uma vassoura, né? A gente tem essas duas significações aqui nessa carta. Beleza, Touro, vamos lá. Então, assim, para esse mês de novembro, o que eu vejo para você? Fundo de deck, a gente tem a raposa, o coração, a montanha e os livros. Tá, vamos lá. Então, para começo de conversa, o caixão apareceu como primeira carta. Então, eu vejo que novembro vai ser o mês de repaginação. Eu vejo que pessoas que vão começar a reorganizar a vida de alguma forma, vão começar a trazer os novos pontos que não eram tão pensados antes, mas que agora vão ser um pouco mais visualizados. Pela carta do cachorro ter aparecido, me dá uma sensação também de que a gente está falando de social, de pessoas, então talvez uma nova reflexão sobre quem está no teu círculo, quem são as pessoas que você carrega com você. Mas também sobre uma parte da vida que precisa ser um pouquinho mais leve, né? Porque o cachorro também traz pra gente essa coisa da alegria, né? Daquela leveza de viver mesmo. E a carta da cegonha também fala sobre isso e o chicote dá uma tensionada nesse assunto. Então, muito provavelmente novembro seja um mês em que você sinta que você precisa dar uma respirada, sabe? Pela carta do caixão ter aparecido, me dá uma coisa também de que talvez até aqui, sabe? Até novembro ou até há 2 meses atrás, tô sentindo aqui pela energia do jogo, que você estava num período bem hard, assim, com relação a peso, com relação a responsabilidades, talvez você estivesse se sentindo bem sobrecarregado com relação a muitas coisas. Então, o mês de novembro ele vem ali como um encerramento de muitas situações, então um encerramento de muitos movimentos que você talvez não precisa mais carregar, ou até mesmo projetos que só finalizaram, tipo, tá, era uma responsabilidade grande, agora eu vou finalizar e eu posso olhar para outras coisas, para outros movimentos. Então, eu sinto que eu tô falando aqui com pessoas que em novembro vão passar por um processo de finalização, mas ao mesmo tempo de muita reflexão sobre como você pode melhorar, sabe? Então, com relação à parte de saúde mental, com relação à parte de exercício físico, porque a cegonha apareceu ali também, né, com o chicote. E eu vejo você um pouco mais recluso também, sabe? É um mês, assim, onde talvez a sua situação seja uma situação de respiro, mas também de respeito pelo seu próprio tempo. Isso vai ser muito bom, porque a gente tá final do ano, né, gente? Ninguém tá aguentando mais. Brincadeira, ano muito bonito, muito maravilhoso, mas no sentido de que às vezes a gente precisa de uma parada, porque se a gente vai levando tudo isso muito loucamente, a gente precisa de um respiro. Então eu vejo que é um mês em que você vai estar mais consciente desses processos, tá? E aí, a gente vai tirar aqui algumas cartinhas do tarô das sereias, que eu tenho que ficar bem atenta, porque as sereias não tem a parte de cima aqui de biquíni, por exemplo, não tem biquínis, então eu não vou poder mostrar tudo aqui na tela, porque o YouTube pode restringir. Então, vamos lá. Tarô, eu quero que você me fale um pouquinho sobre a carta do caixão. Ok. 10 de copas apareceu. Interessante. Mais uma, por favor. Mais uma. Cara! Que lindo! Cara, 10 de copas. A estrela e a sacerdotisa. Olha lá eu, de novo, esquecendo.
Gente, muito bonito. Duas cartas muito especiais. E com a carta do caixão ainda, sabe? Me dá uma sensação assim de um alívio de peso mesmo, sabe? Alguma situação que ficou pra trás. Se já não ficou pra trás, vai ficar pra trás. Você vai conseguir resolver, sabe? Mas é um momento, eu sinto que novembro vai ser um momento pra você em que você sente esse renascimento mesmo, sabe? Tipo, é uma virada de chave, um start again, sabe? É como se você fosse realmente recomeçar algum caminho, fosse recomeçar e dar uma reorganizada nesse processo de, ok, o que não me serve mais ficou pra trás e agora é nova vida, sabe? E esse 10 de copas, ele fala muito da satisfação de tudo, né? Então eu vejo que você talvez tenha refletido muito sobre a tua satisfação nos seus lugares. Então essa reflexão sobre, tá, será que eu realmente quero estar aqui? Será que essa satisfação é o que eu busco? Será que esse é o meu objetivo final realmente? Ou eu quero olhar para outras coisas, para outras situações? E a gente pode estar falando também sobre alguém que passou um tempo muito em silêncio, muito recluso. Como eu comentei, né, antes ali na carta do baralho cigano, mas essa sacerdotisa com a carta da estrela me fala sobre alguém que buscou muitas respostas dentro de si. Então eu vejo que você buscou muitas respostas que elas... Você sabia que as respostas estavam dentro, sabe? E de uma forma muito bonita, eu vejo que novembro vai trazer ali uma confirmação dessas respostas que você já conseguiu, mas que você talvez esteja um pouco em dúvida. Então, ok, eu entendi internamente que é isso, mas não tenho certeza. A resposta vai vir em novembro, seja por meio de alguém, seja por meio de uma pessoa. Esse cachorro apareceu aqui falando também de notícias, a partir de pessoas, né? Então, muito bonito. Nossa, a carta da estrela com essa sacerdotisa é bem interessante. E se você precisar ficar mais em silêncio nesse mês de novembro, respeita bastante seu tempo, sabe? Não se obrigue a estar muito ligado no 220, porque é um mês em que você talvez fique um pouquinho mais parado, um pouquinho mais em stand-by, ok? Vamos lá. Agora eu quero sobre a carta do cachorro. Ok, a gente tem a carta da lua, que apareceu aqui pra você. E a gente tem também a carta do 9... Tem que tampar aqui, gente, socorro. A carta do 9 de ouros. Ok. 2 de copas, apareceu aqui também. E a carta do Pajem de copas. Muitos movimentos emocionais aí, Touro. Bastante movimento emocional, assim. E eu sinto que por mais que as suas buscas elas tenham sido muito práticas nos últimos meses, então buscas como financeiro, como trabalho, como consolidação de objetivos, elas foram buscas que foram muito objetivas, sabe, basicamente. Assim, foram buscas muito consolidadas, muito sólidas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o emocional, ele estava muito em alta nesse processo, ou ainda está muito em alta, assim. Então, eu vejo você muito sensível, eu vejo você buscando, mas você buscando alguma coisa que realmente faça sentido pra você, sabe? Então, eu sinto que a partir de novembro, e até a partir do ano que vem, é um momento, assim, que você vai perceber que vai virar alguma chave em que não é qualquer coisa que vai servir pra você, sabe? Então não vai ser qualquer trabalho, talvez não seja qualquer relação, qualquer pessoa, talvez a sua régua aumente um pouco de parâmetro, justamente porque você vai estar nesse lugar de, cara, tem que sintonizar comigo, né? Então eu vejo você buscando esse lugar de sintonia, esse lugar de tem que ressoar com o meu coração, sabe? Então se eu faço um trabalho, eu tenho que ver sentido naquilo. Não quero trabalhar com algo que não faça sentido pra minha moral, ou para os meus costumes, ou pra minha tradição, sabe? Coisas meio nesse sentido. E essa carta do 2 de copas que apareceu com esse pajem de copas também, eu vejo não só notícias, mas eu vejo coisas chegando até você que tem um cunho emocional que precisam ser resolvidos também, sabe? Cunhos emocionais de resolução. O 2 de copas fala sobre vínculos. Então talvez você tenha tido algumas situações de questionamento a partir de vínculos também. Esses vínculos não só com relação a pessoas ou parte amorosa, mas também com relação a contratos e trabalho, vocês sabem, né? Vínculos no geral, contratos no geral. Então eu vejo vocês, de certa forma, ficando um pouco preocupados por conta desses vínculos, sabe? Então assim, tá, se eu tenho que fazer uma mudança, literalmente, às vezes eu tenho que mudar de uma casa pra outra, tipo, eu tô morando na casa dos meus pais e eu tenho que morar sozinho. Ou eu estava morando sozinho e preciso morar na casa dos meus pais de novo. Não é só a parte prática que pega nesse processo, né? Por exemplo, não é só a parte do, ok, eu preciso fazer isso, aquilo. Também é emoção. Tipo, cara, eu tô saindo, né? É difícil. Ou, cara, eu tô voltando, né? Que talvez seja um pouco mais difícil ainda, né? Então, me dá a sensação, Touro, que você tá num momento em que você tá valorizando muito aquilo que faz sentido pra você, mas ao mesmo tempo lidando com muitas coisas emocionais que, talvez você tenha que lidar,
tenha tido que lidar, na verdade, né, no passado, ou esteja tendo que lidar com coisas que não te dão tanta satisfação, mas na sua projeção futura tem essa satisfação, sabe? É como se você estivesse esperando por isso e muito motivado a realizar esse movimento também. Então, eu vejo que em novembro você vai ter um marco de resoluções emocionais e práticas. Isso vai ser muito legal. Vai ser um mês onde as coisas vão ficar um pouco mais claras, onde você vai receber algumas notícias e confirmações a partir de pessoas também, porque essa carta do 2 de copas fala de vínculos, pessoas novas que chegam no seu caminho. Então você vai ter, assim, essas confirmações que vão chegar pra você de alguma forma, que vão trazer um ok, eu tô no caminho certo, é por aqui que eu quero seguir, e ao mesmo tempo, agora tá fazendo um pouco mais de sentido pra mim, sabe? Interessante, estamos indo por um caminho legal. Agora a carta da cegonha, um pouquinho mais da carta da cegonha. Ok. Já vou mostrar pra vocês. Nossa, gente. Que loucura. Tá. A gente tem aqui o 8 de copas com o 9 de tridentes ou de espadas. Adoro quando a cereja aparece de costas que não tem que tampada. E o 2 de espadas com o 8 de paus. Eu sinto que eu tô falando com pessoas aqui, ou para um grupo de pessoas, a gente tem duas situações aqui nesse momento. A primeira situação é que teve alguém que precisou deixar algo que não queria deixar. Então precisou abrir um espaço que foi difícil de ser aberto. E talvez essa abertura de espaço tenha acontecido por conta de uma decepção. Então, por exemplo, eu tive que terminar uma relação, mas que eu não queria terminar. Ou eu talvez tenha que ter deixado um lugar que eu gostava muito, mas eu não queria ter deixado. E alguma coisa aconteceu pra você precisar tomar essa decisão, sabe? Ou isso pode acontecer também, né? Alguma coisa que não estava nos seus planos, alguma coisa que não estava nesse caminho e que vai precisar fazer com que você tome um rumo diferente, né? O 8 de copas fala sobre isso. Só que é muito bonito porque a gente tem esse 8 de paus. Então eu sinto que por mais que tenha sido muito duvidoso, por mais que tenha sido um pouco difícil nesse processo, você conseguiu fazer isso, sabe? Tipo, eu não consegui deixar 100% porque o emocional ainda pega, mas você conseguiu abrir espaço. E tudo que você precisa é espaço pra vida fazer o resto pra você, sabe? Às vezes a gente só precisa de espaço para as coisas começarem a se materializar mais uma vez. E esse 8 de paus, com a carta do 2 de espadas, me fala que é tudo tão rápido que você talvez sinta até um pouco de dúvida com relação aos próximos passos, sabe? Então talvez as coisas tenham se movimentado tão rápido que você fale assim, tá, e agora? O que eu faço? Pra onde que eu vou? Sabe? Então, a cegonha também fala sobre boas notícias e boas movimentações, então eu sinto que novembro é um mês que vai trazer pra você essas respostas. É um mês onde você vai conseguir essa boa orientação com relação ao futuro, com relação ao movimento de desdobramento mesmo, do que você vai fazer ou como você vai fazer. Porque você teve muitas dúvidas, muitos questionamentos e foi um processo sofrido, talvez um pouco difícil ou talvez um pouco questionado, assim, sabe? Mas que vai ter bom resultado. As cartas falam também para você não tomar nenhuma decisão muito prática para aquilo que você tem muita dúvida. Às vezes a gente tem dúvida porque tá com medo, mas às vezes a gente tem dúvida porque a gente realmente não sabe para onde ir. Então, a orientação das cartas é esperar um pouquinho, porque o chicote aparece finalizando e o chicote fala de uma ação mais rápida, do teu poder de manifestação. O chicote também me dá uma sensação de que você vai conseguir manifestar quando a coisa estiver no tamanho certo, sabe? Então, assim, você tem o espaço certo para plantar aquela quantidade de milho que você vai poder sobreviver nos próximos 10 anos com aquela plantação. Se você começar a plantar agora, não vai ser suficiente daqui a longo prazo, sabe? Então, existe aí um processo também da tua espiritualidade, dos seus caminhos, dos seus processos pessoais, em que você tá abrindo um espaço maior para que você possa usufruir disso mais longo prazo também. Então, se isso está acontecendo dessa forma hoje, é porque você talvez precise só pensar nesse longo prazo, sabe? Então, se acontece dessa forma, tem motivos. Então, o chicote fala sobre isso. Eu quero saber mais sobre esse chicote. O que a gente pode falar mais sobre esse chicote para touro? Ok. Muita carta. Um pouquinho menos. Opa. Rei de espadas. Nossa. Gente, mas assim, eu vejo que quando vocês se decidirem também, nossa, ninguém vai segurar. As de espadas, ou as de tridentes, que é no caso aqui o oráculo das sereias. E, gente, a carta do carro. A carta do carro, que coisa mais linda. E no fundo do baralho a gente tem a carta do As de Paus.
Gente, bem interessante. Então, assim, novembro é um mês que ele provavelmente começa um pouco mais lento e você ainda esteja nesse resquício de movimentos emocionais. É um mês que vai ser bem emocional também, tá? Porque a gente teve aqui 2 de copas, apareceu a carta da estrela da sacerdotisa, 10 de copas. Então é um mês em que você vai lidar com relações, é um mês que você vai ter algumas novidades nesse processo de relações. Mas é um mês que, principalmente, vai finalizar algumas questões que não servem mais para você abrir espaço para tua certeza. E talvez o novo já esteja com você. Talvez você já tenha assim total certeza do novo, talvez você já tenha total certeza dos seus próximos passos, ou talvez ainda não, mas vai ter, sabe? Mas você só precisa de espaço para realizar. Só precisa de um espaço suficiente, segurança suficiente para começar a manifestar. Então, vá tranquilo, sabe? Tipo, viva esse mês de novembro assim de uma forma bem alinhada, porque por mais que tenham situações que tenham te magoado, te ferido, ou até mesmo situações que tenham fugido do seu controle, ou situações que tenham, assim, ido totalmente contra as suas expectativas, eu vejo que tem um porquê, sabe? É como se fosse um freio de mão para que você não fosse para um lugar muito diferente do que aquele que você realmente deveria estar. E eu vejo uma boa resolução com relação a isso também. Então, se a gente está falando aqui de um problema de saúde, ou se a gente está falando aqui de alguma questão relacionada a dinheiro, a financeira, a perda de trabalho, a perda de uma relação, é porque a tua vida estava indo para um lugar que talvez lá na frente não ia funcionar. Então, teve um recálculo da rota para que nesse final de ano você pudesse trazer mais estabilidade, mais segurança. E esse rei de espadas com esse, nossa, com esse as de espadas, é uma certeza muito grande, sabe? É você saber exatamente o que você quer e não abaixar a guarda por isso, sabe? Ok, as dificuldades vêm, mas elas passam, elas vão embora e a gente consegue realizar. Então, bem interessante, Touro. Eu vejo assim que você tá numa caminhada, num processo de caminho, em que você vai construir muitas coisas a longo prazo, e novembro é o mês em que essa lista vai começar a surgir. Talvez já esteja surgindo, mas ela vai estar um pouco mais concreta. E os primeiros passos vão estar bem fortes também. Então, novas propostas, novas movimentações. Bem interessante. Que lindo. Só pra gente fechar aqui então com o tarô, eu quero saber se tem mais alguma coisa. Opa! O Eremita. O Eremita é uma carta que ela me faz lembrar algo muito bonito que a gente tem dentro do budismo também, que é uma das 3 joias sagradas, né, para o desenvolvimento pessoal, que é Panya. E essa palavrinha Panya significa o aprendizado pela experiência, né? Então, a sabedoria que você adquire pela experiência. E é muito bonito porque essa carta, ela traz justamente essa relação. Então, o que a gente precisa, finalizando aqui com o tarô, eu vejo que você precisa olhar um pouquinho mais para a tua sabedoria interna, então aquilo que você realmente sabe ou para onde você realmente deseja ir, porque o teu coração sabe exatamente para onde você vai. Mas muito do que aconteceu com você tem muito essa relação do teu desenvolvimento pessoal. E pode parecer que foi com relação à carreira, foi com relação ao trabalho, foi com relação, sei lá, à vida amorosa, mas eu vejo você crescendo tanto a partir disso, sabe? Eu vejo você crescendo muito, porque foi uma trilha que por mais que você tivesse apoio em alguns momentos, em outros não, a gente sabe que quando a gente se trata de sentimento, de sensações ou de coisas que são só nossas, só a gente pode resolver. Só a gente sente, né? Então eu vejo que é uma trilha que talvez tenha sido um pouco solitária, ou você possa ter ficado um pouco amedrontado por conta disso em alguns momentos, mas é uma trilha que vai te trazer muita bagagem. E é essa bagagem que vai ser esse terreno fértil onde você vai trazer mais coisas para sua vida no futuro. Então, às vezes, o tempo de espera é um tempo de construção silencioso. Né? É um tempo de construção ali onde a gente não percebe que as coisas estão mudando, mas elas estão mudando em outro plano. E aí, quando você, sei lá, fica, 3 meses sem trabalho, fica naquele lugar, quando você volta, você percebe o quanto você se desenvolveu nesses 3 meses em que você, teoricamente, não trabalhou, mas você estava pesquisando tanto, se adequando tanto, tendo tantos movimentos, que isso agora tá maior, tá melhor, sabe? Então, muito bonito. Que lindo. Que maravilhoso. E pra gente finalizar, eu vou tirar uma cartinha aqui do Oráculo da Alma, da Jornada da Alma, que é um oráculozinho bem simples, mas eu gosto bastante dele, em que a gente vai ver uma palavra e algo pra gente fechar esse jogo, um conselho geral para Touro. O que Touro precisa ouvir nesse momento, o que precisa trabalhar, qual que é o fechamento dessa leitura para o mês de novembro dos taurinos. Opa! Que lindo! Vieram 2 cartas. Aqui a gente tem a carta do julgamento e a carta da amizade. Então, 2 energias que vão estar em alta para você nesse próximo mês de novembro.
A carta das amizades, ela fala, tem uma frase de afirmação aqui que fala que eu entendo que um amigo está na minha vida por uma razão, e que um amigo é um amigo por conta de uma razão. Essa carta fala muito do poder das relações, então todas as pessoas que passam pela sua vida têm um motivo, têm uma razão. Isso pode ser um sinal também de que o mês de novembro vai trazer algumas pessoas que vão ser especiais na tua caminhada, e também algumas pessoas que vão ter um papel importante nesse processo, então que vão te trazer ou só carinho e ternura, ou que também vão abrir caminhos. Então é um mês que é importante de você estar se relacionando, por mais que seja solitário, né, e você esteja um pouco mais fechado. É um mês em que vai estar bem propício para você ter boas pessoas ao seu redor. E essa carta do julgamento, ela é muito legal, eu gosto bastante dela, porque a frase de afirmação é que eu entendo que todo mundo tem os seus próprios e únicos dons. Então é uma carta que ela fala que às vezes a gente entra nesse lugar de comparação, né, de que tá, fulano é assim, ciclano é assim, mas a vida de Beltrano tá correndo daquela forma e a minha não tá, mas cada pessoa é muito única. E essa é uma carta, inclusive, que é um convite para você olhar mais para aquilo que você realmente sabe fazer, para aquilo que realmente faz sentido para você e para os seus próprios dons. Então, isso casa muito com aquilo que a gente comentou ali no começo, onde você só vai passar a executar agora aquilo que faz realmente sentido para você. Então, interessante que esse jogo ele finalizou, né, com uma costura muito grande, mas muito bonita, onde é um convite. Esse mês ele vai trazer para você um convite de refletir sobre os seus próprios e únicos dons, porque você tem muita coisa para dar para o mundo, muita coisa para trazer para o mundo. Então, se você não tem certeza ainda, se dê o luxo de pensar e se dê o luxo de ir com tempo, com paciência, porque coisas vão acontecer e não é por acaso que você está nesse período, tá bom? Vai ser muito bonito. Caminhos abertos, Touro, muito obrigada por estar me ouvindo. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E muito obrigada por estar até aqui comigo no vídeo. E é isso, vejo você na próxima. Obrigada!